dar os parabéns pela iniciativa às associações, à professora Maria José. Bem, eu sou ecólogo e, portanto, o projeto já foi explicado como é que funciona o projeto dos nossos rios, que funciona especialmente aqui em Famalicão, o projeto Rios em si. Eu venho falar um bocadinho sobre a Ribeira, sobre o Ribeiro de Fradelos e com uma mensagem um bocado mais para desanuviar depois de tantos problemas e tanta poluição. E venho falar um bocadinho sobre a biodiversidade que existe na Ribeira do Ribeiro de Fradelos. Para muitos de vocês não deve ser novidade, quem é daqui, quem costuma passear na beira do rio, quem é mais velho principalmente, e portanto vou apresentar um bocadinho dos animais que cá existem. Porque é que a Ribeira é importante em termos de biodiversidade? Então, em primeiro lugar, é importante para os invertebrados, é importante para a flora e depois, com base na flora, está toda a fauna, e portanto, a fauna, os animais primeiros são os mais pequenos e de quais os outros maiores dependem. E portanto, existe uma série de animais que são muito pequenos e que são difíceis de ver. Existem uma série de animais que são fáceis de ver e que as pessoas apreciam. Ambos os projetos, tanto o projeto Rios como os nossos rios, uma parte fundamental para avaliar a qualidade de uma ribeira é a fauna que lá existe. Normalmente, o que se estuda com mais vigor, por assim dizer, são os invertebrados aquáticos, são uma série de insetos ou crustáceos, uma série de invertebrados que vivem na água e que numa água muito poluída só existe esta espécie e numa água um bocadinho mais limpa já existe aquela outra, numa água que seja muito mais limpa já existe aquela e, portanto, a presença de uma espécie pode nos dizer se a água é limpa ou não e, portanto, estes projetos já implicam a observação da biodiversidade. Eu venho falar de outros animais que se apontam como curiosidades neste projeto, mas que têm muito mais impacto em termos de a gente apreciar a ribeira que cá existe. Então, os primeiros são as borboletas, e não sei se têm ideia, há uma série, a maior parte das borboletas que existe, as lagartas alimentam-se de uma planta só. E há muitas plantas que existem na margem dos rios, sobretudo as ortigas, que são um alimento preferencial de um grande número de borboletas. E, portanto, se nós tivermos uma plantação de milho até à margem do rio e não tivermos ortigas, nem amieiros, nem salgueiros, vamos ter uma população de borboletas muito mais reduzida e menos espécies e menos indivíduos do que se tivermos um rio em boas condições. Em segundo lugar, as libelinhas e libelas. Não sei se têm ideia, estes animais reproduzem-se pondo ovos na água. De onde nascem, são dos tais macroinvertebrados que se estudam, são as larvas de libela. Todas as libelinhas põem ovos na água, têm uma fase larvar que dura 15 dias a alguns meses, e depois eclodem as libelinhas, animais voadores, mas, portanto, todas elas dependem da água. Se a água não estiver em bom estado, as larvas não se conseguem desenvolver, não temos libelinhas. Quais são as principais ameaças que podem acontecer no Ribeiro de Fradelos que tenham implicações sobre estes animais? Bem, a poluição, se a água estiver poluída, estes animais não se conseguem desenvolver. A falta de caudal ecológico, não sei se repararam, uma coisa comum em todas as linhas de água aqui da região, é retirada. Primeiro, ao aquecimento global, tem chovido menos, a temperatura tem aquecido, mas depois tem-se tirado muito mais água do rio dos ribeiros para regar. O milho que crescia à altura do peito, hoje cresce a 2,5 metros de altura, como toda a gente consegue ver aqui na zona, e é regado durante o dia por aspersão. E, portanto, os agricultores têm bombas a puxar água para regar o rio, que vai secando o rio, e a quantidade de água do rio é muito menor, e era importante gerir um bocadinho isto que não é feito. Isto tem um impacto, como vamos ver, em quase todos os animais que existem no rio. Se o rio secar de vez em quando, é natural que todos os animais que dependem da água vão morrer, não é? Depois, a falta de árvores de um lado e do outro. Nós temos o Ribeiro de Fradelos tem 7,5 km, 10% tem árvores, de um lado ou do outro. Quase não há nenhum sítio que tenha árvores dos dois lados. Se o sol bater diretamente na água, a água vai aquecer. Com temperaturas mais altas, a maior parte dos animais vai morrer também, porque eles dependem de águas frescas. E, portanto, não temos uma linha ripícola que era fundamental no Ribeiro de Fradelos.
Depois temos várias espécies exóticas, espécies que não são de cá e que foram introduzidas e que têm impacto nos nossos animais. E depois a própria galeria ripícola não só baixa a temperatura da água, como serve de abrigo e de alimentação a muitos animais. E, portanto, o facto de não termos árvores de um lado e do outro tem todas estas implicações. Outro grupo passando agora para os vertebrados. Neste momento, eu não sei se existe algum peixe no Ribeiro de Fradelos, já foram mais ou menos comuns 3 espécies. As pessoas que... Uma coisa que eu vos queria perguntar. O Ribeiro de Fradelos neste momento seca. Sempre secou? Não. Neste momento seca, com certeza. Mas houve tempos em que ele tinha água todo o ano, não era? Ninguém conhece nem o rio, aqui eu, nem o Ribeiro. E ele, quando tinha água sempre, tinha peixe. Eu pescava e lançava os peixes, eu andava com as ovelhas, eu colhia a freguesia toda com as ovelhas, no inverno e no verão, no dias que havia festas, as freguesias, como a Romarias, eu para ir à festa no fim de semana tinha que apanhar erva toda a semana, chegava à beira do Ribeiro. Se aqui não estou de acordo com o que a senhora há bocado falou, temos que pedir aos proprietários, não, antigamente nós pedíamos aos proprietários como havia a margem que pertencia ao Ribeiro, nós podíamos entrar, pescar, andar com os animais, ninguém nos impedia. Eu gostava de saber qual é esse artigo agora que nos impede de entrar nesses lugares. Tem razão, Porque, mas ele fala porque falar com o proprietário para não entrarmos a mal, tem que ser tudo conversado. Não há proprietário, ao lado de uma ribeira, não há. Pode-se passar à vontade, não se pode cortar. Não há, não, olha, eu ainda vendo alguém tocar no lupo. Eu ainda sou do tempo do lupo, para a cerveja no rio. Então, porque eu mesmo hoje sentir o cheiro, se eu conheço logo, eu pescava, havia chacos, bacias, aquelas bacias fictícias que se fazem artificiais, que acho uma pena. Nós temos aqui na rua que vira para a Iatari, naquela rua que nós para a Iatari, e na rua que virámos para a Deni, ali havia um grão de chacos onde eu pescava, mesmo quase na primavera e no verão. Quando os rios choviam, ali há muitas correntes de água. A nossa Iatari está por acabar. Nós temos que nos virar, não é que para a beira da igreja, é aquela parte de baixo. Vamos já discutir. Não, mas se lhe dá-se da chuva, porque eu conheço aquilo e tenho pena porque o peixe não passa para cima por causa dessas coisas. Claro que sim, mas nós temos um tempo já para discutir essas coisas. Eu queria fazer esta pergunta porque eu tenho a noção que os peixes desapareceram do Ribeiro de Fradelos, mas já foram comuns. Uma espécie que era comum é o ruivaco, que é um peixe pequenino, não cresce mais de 20 centímetros, ainda é comum em alguns ribeiros aqui da região que se mantêm em melhor estado. Aqui neste ribeiro que neste momento seca e que se fica em pequenas poças com água com pouca qualidade, já não há ruivacos, não é? Outra espécie que aqui era comum era a boga, outra espécie que também já cá não existe. As enguias que estão neste momento em perigo de extinção a nível nacional e com certeza outras espécies de peixe como barbos possivelmente, como trutas possivelmente, mas isto já há mais tempo atrás. Agora, o ruivaco, a enguia e o barbo, há 20, 30 anos existiam aqui de certeza e neste momento não existem. Quais são as ameaças à conservação dos peixes e, portanto, mais uma vez, a poluição aquática, a falta de caudal ecológico, mais uma vez, se o rio secar, os peixes vão morrer, a elevada temperatura da água e a introdução de espécies exóticas, exatamente as mesmas dos invertebrados. Um grupo de animais que é super importante aqui na região e que todos eles dependem da água e todos eles poderiam ser vistos aqui no Ribeiro há uns anos atrás são anfíbios. A rã verde, com certeza ainda existe, é a espécie de anfíbio mais comum aqui na região. Uma pequenina poça de água é suficiente para esta espécie e por isso com certeza a conseguimos ver. A rã ibérica, se existir, vamos tentar descobrir no Ribeiro de Fradelos, só existe perto da nascente, de certeza, porque a partir do momento que a água fica com alguma poluição, esta espécie desaparece. Depois temos o sapo parteiro, não sei se conhecem este sapinho, é um sapo muito engraçado, existe aqui em Fradelos, que tem um cantar diferente dos outros, parece um piar, e chama-se parteiro porque os machos, na altura de reprodução, carregam os ovos às costas. Não sei se já viram este sapinho aqui, que são uns sapinhos assim pequeninos, são comuns na região, com certeza existem no Ribeiro de Fradelos, na área menos poluída. Uma espécie que toda a gente conhece, esta sim é super comum porque é que tem menos necessidades ecológicas, é a salamandra de pintas amarelas. Esta existe com certeza ainda neste momento, próximo do Ribeiro.
Outra que possivelmente desapareceu é a salamandra lusitânica, ou a existir, existe junto da zona da nascente. Vamos tentar descobrir. É uma espécie que está em perigo de extinção, que só existe no noroeste da Península Ibérica e em mais lado nenhum do mundo. E existia aqui no Ribeiro de certeza, vamos ver se existe ainda, mas podemos fazer com que passe a existir quase até à Foz, não é? Isso é que era interessante. Depois, outra espécie que há de existir também é o tritão de ventre laranja. Não sei se sabem a diferença entre um tritão e uma salamandra, são animais parecidos, só que a salamandra está sempre na terra, só vai pôr ovos à água e depois sai outra vez. Os tritões estão mesmo alguns meses dentro d'água. Temos o tritão de ventre laranja e o tritão marmorado, ambas as espécies são comuns aqui em Fradelos e acho que nas zonas não poluídas do Ribeiro vamos conseguir ver este animal. Quais as ameaças à conservação dos anfíbios? A poluição aquática, a falta de caudal ecológico e a introdução de espécies exóticas. Quando eu falo de introdução de espécies exóticas, eu estou a falar essencialmente do visão americano. Não sei se sabem o que é. Alguém sabe o que é um visão americano? Bem, é um mamífero pequenino, assim mais ou menos deste tamanho, que é um animal que se usa para fazer casacos de peles, um casaco de pele de visão. E então existia em Espanha umas quintas de criação destes animais, de onde fugiram alguns e já vão perto do Rio Mondego. E existem aqui no Rio Ave e existem no Ribeiro de Fradelos. É fácil, ou relativamente fácil, ver ali junto da Azenha de Porto-Mião as marcações de território do visão americano. Ele, em cima das pedras, faz ali os excrementos dele para marcar o território que é até aquele sítio e é fácil de ver e com algum tempo lá a tentar ver também se consegue ver esse animal. É um animal que não é de cá, que as nossas espécies não têm defesas contra esse animal e então ele come os anfíbios, ataca os ninhos dos patos e das galinhas d'água, vê-se muito menos patos e muito menos galinhas d'água, tanto no Ribeiro como no Rio Ave, à custa desse animal. Depois os répteis, uma espécie também que só existe na Península Ibérica e que tem estatuto de conservação, é o lagarto d'água. É um lagarto com a cabeça azul, assim, um bicho grande, quase do tamanho de um sardão, que vive sempre próximo das linhas d'água. Existe cá em Fradelos também, existe de certeza junto ao Ribeiro, mas nas áreas menos poluídas também. Existem duas cobras d'água aqui na região, a cobra d'água viperina e a cobra d'água polar. São diferentes, mas parecidas, uma está sempre na água e a outra próximo da água. Ambas continuam a existir cá. As ameaças à conservação destes répteis, mais uma vez o visão americano que os come e falta de alimento, porque se não existem peixes, não existem rãs, não existem tritões, elas não têm o que comer e não existindo árvores, não têm abrigos e portanto vão desaparecendo. Aves que estão estritamente ligadas à água e que são típicas aqui da região também. O guarda-rios, que existe no Rio Ave, mas já não existe no Ribeiro de Fradelos porque não tem o que comer, uma espécie. Aqui embaixo vai aparecendo sempre. Todas estas espécies, só uma é que não tem estatuto de conservação. Todas elas têm, todas existem aqui, todas são típicas do nosso Ribeiro. A galinha d'água, por causa da visão americana, está a desaparecer também. O pato real é uma espécie que ainda se vê, ainda é relativamente comum aqui em Fradelos. A garça real, outra espécie que se vê mais no inverno, vê-se na parte mais baixa do Ribeiro e poderia ser mais comum se tivesse o que comer. A falta de árvores na margem do rio talvez seja o principal obstáculo ao desenvolvimento de espécies de aves. E depois os mamíferos. Existem 3 espécies aqui em Fradelos que são típicas das zonas aquáticas. O meu morcego d'água, não sei se já viram este animal, junto à Azenha de Chaves, costumam estar a caçar no Rio Ave. São os morcegos que voam um palmo da água. Por isso têm um comportamento muito engraçado, vêm-se ali ao pôr do sol, vale a pena ir lá para ver. A rata d'água, que é uma espécie que por causa da visão americana está a desaparecer também, já foi comum nas margens do Rio Ave. E a lontra, que à custa da introdução do lagostim de Louisiana, que se vê muito nas margens aqui do Rio, é cada vez mais comum. É uma espécie que está em extinção em toda a Europa, mas que cá em Portugal e aqui no norte do país é muito comum. A lontra aqui ainda é muito comum. Quais as ameaças à conservação dos mamíferos? A introdução de espécies exóticas, no caso da rata d'água, que é comida pelo visão americano, e falta de abrigos e falta de alimento. Bem, só que uma questão. Normalmente, ou durante muito tempo, falou-se da conservação da biodiversidade e dos animais,
como sendo uma questão de pessoas que gostavam da natureza, gostavam de ver os animais, gostavam de tirar fotografias. Bem, já há muito tempo que esse paradigma desapareceu e que não é disso que se fala quando se fala de conservação da natureza. Fala-se da nossa sobrevivência, do nosso bem-estar em primeiro lugar, mas em segundo lugar da nossa sobrevivência, que depende destes animais todos e do equilíbrio que existe entre estes animais. E, portanto, estarmos a tentar salvaguardar a natureza do Ribeiro de Fradelos não é só uma questão altruísta, é para nos protegermos a nós próprios. Isso é absolutamente fundamental que a gente perceba isso. E, portanto, aparecem aqui alguns animais que morrem da zona preta, como o rato comum, como os mosquitos que põem os ovos na água e de onde se desenvolvem as larvas. E se não houver tritões para comer as larvas, eles vão nascer todos e depois vão andar aí a voar e passar doenças. As bactérias que existem na água, principalmente por causa dos efluentes agrícolas e domésticos, pode ter graves impactos na saúde pública, em termos de bactérias, em termos de moscas que não passam doenças, mas causam desconforto, e o mau estado do rio tem impacto também. E tudo isto são coisas imediatas que toda a gente consegue perceber, mas estes desequilíbrios podem ter um impacto muito maior na nossa vida e, portanto, estarmos a proteger este rio é estarmos a proteger a nós próprios e, portanto, era nesse sentido que eu vos queria dar os parabéns pela iniciativa e ajudar-vos no que puder.